Então vamos começar aqui a estudar o método de Newton-Raphson. Ele também é chamado de método das tangentes. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que esse método de Newton-Raphson leva esse nome de método das tangentes. Porque basicamente a gente vai trabalhar com retas tangentes. Mas antes disso, vamos só dar uma lida aqui nesse slide para entender o que é o método de Newton-Raphson, para que ele serve. Então, o método de Newton-Raphson, também conhecido como método das tangentes, tem por objetivo encontrar uma aproximação para uma raiz de uma função. Ou seja, a gente já viu em outra aula o método da bissecção, que servia justamente para isso. A gente estudou o teorema de Bolzano. A partir do teorema de Bolzano, a gente conseguia estimar um intervalo que iria conter essa raiz. Aí a gente aplicava o método da bissecção e chegava numa aproximação inferior a um erro máximo, uma aproximação para a raiz dessa função. O método de Newton-Raphson é um método diferente do método da bissecção, mas que tem o mesmo objetivo, ou seja, achar uma aproximação para a raiz de uma função. Esse método consiste em realizar aproximações utilizando retas tangentes ao gráfico dessa função f de x. Vale lembrar que, de modo simplificado, a reta tangente ao gráfico de uma função pode ser obtida através da derivada dessa função, calculada em um determinado ponto. Essa que é a base do nosso método. Tá? Só para deixar claro, a derivada não é uma reta. Tá? A derivada de uma função, quando calculada, aplicada em um ponto dessa função, vai me fornecer o coeficiente angular de uma reta tangente a essa função. Tá? Derivada não é reta, mas a gente acaba fazendo essa associação porque a partir da derivada, você chega na equação da reta tangente. Tá? Por isso que eu coloquei aqui de modo simplificado. Muito bem. Então, eu vou mostrar aqui, através desses próximos slides, qual que é a ideia do método de Newton-Raphson. A ideia do método é, portanto, a partir de uma função, encontrar a raiz dessa função, que nem a gente tinha lá no método da bissecção. E a raiz dessa função nada mais é do que o ponto, graficamente falando, do que o ponto em que essa função corta o eixo horizontal. Então, essa função corta o eixo x e pode cortar em mais de um ponto. Tá? Eventualmente, pode ser que ocorra da sua função ser alguma coisa assim. Ó, ela vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, aí você vai ter várias raízes. Né? Você vai ter uma raiz aqui, uma raiz aqui, uma raiz aqui. Cada vez que cortar o eixo, você vai ter uma raiz. O nosso objetivo é utilizar esse método para fazer a aproximação de uma das raízes. Então, se vocês forem lembrar lá do método da bissecção, pensando nesse gráfico amarelo que eu acabei de traçar, qual que seria lá a ideia do método? Vamos supor que você quisesse estimar, sei lá, vamos supor que eu quisesse estimar esta raiz aqui, tá? Esse pinguinho vermelho que eu pus aqui. Eu quero estimar essa raiz. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá, usando, por exemplo, o teorema de Bolzano, e determinar aqui no eixo x um intervalo que contivesse essa raiz. Se eu quisesse, vamos supor, encontrar, sei lá, esta raiz aqui, tá? Esta raiz aqui, ó, por a seta azul, porque azul no azul não ficou bom, né? Essa raiz aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria, da mesma forma, que estimar aqui um intervalo, que a gente chamava de intervalo AB, que iria conter a raiz dessa função. Então, mesmo que você tenha várias raízes, uma vez que você tivesse estimado lá atrás um intervalo relativamente pequenininho, tá?
que contivesse essa raiz, você conseguiria chegar nessa aproximação. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse intervalo vermelho, eu chego nessa raiz, usando o método passado. Nesse intervalo azul, eu chego nessa raiz. Nesse outro intervalo vermelho, eu chego nessa raiz, e assim por diante. Tá? Então, para cada raiz, você teria que aplicar um método, aplicar um dos métodos, pode ser um método da aula passada, como pode ser o método de Newton-Raphson. É importante, por conta disso, que você a estimativa inicial da sua raiz esteja relativamente próximo dessa raiz. Porque, por exemplo, o que pode acontecer? Vamos supor que eu quisesse encontrar esta raiz aqui, ó, com essa seta branca. Tá? E aí eu faço uma estimativa inicial de que a minha raiz está, por exemplo, neste ponto aqui, neste ponto branco. O que vai acontecer? Quando eu aplicar o método, eu vou encontrar sempre as raízes mais próximas dessa minha estimativa inicial. Eu não vou encontrar essa raiz aqui. Eu vou acabar achando ou essa aqui ou essa aqui. Tá? Então, no caso de uma função ter várias raízes, você tem que ter um chute, uma estimativa que esteja relativamente próximo dessa raiz que você pretende encontrar. Então, no caso da aula passada, você tinha um intervalo. Aqui eu já estou mudando um pouquinho, não estou mais falando agora em intervalo, já estou falando em um chute inicial. Vocês já vão entender o porquê. Então, beleza. Nosso objetivo, então, é determinar ou estimar, né, a raiz da nossa função. O passo a passo, agora é a receitinha de bolo que começa. Tá? Você vai começar chutando um valor, que é isso que eu acabei de explicar. Você vai ter uma estimativa inicial, um chute inicial, uma aproximação inicial para essa raiz que você quer determinar. No caso desse gráfico que vocês estão vendo, a gente está vendo que o gráfico corta o eixo x apenas em um ponto, em um lugar. Então, aqui meio que dá na mesma. Se você chutar qualquer coisa, você vai conseguir chegar nessa raiz. O problema é quando a função tem mais de uma raiz. Aí você quer achar uma raiz e você acaba chegando na outra. Tá? Acaba dando esse problema. Então, inicialmente, você vai fazer um chute. E esse chute, o chute que eu digo é um valor de x que você vai chutar. Esse chute eu vou chamar de xk. Esse xk eu vou marcar aqui. É um chute, um valor qualquer. Podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar em qualquer lugar. Eu chutei aqui. Tá? Chutei um número que está aqui. Então, esse aqui é o meu chute inicial. Eu falo, ó, vou fingir que a raiz é esse cara aqui. Não é, eu sei que ela está aqui, né? Que eu estou vendo no gráfico. Mas eu vou fingir que ela está aqui. Beleza. E aí, o que eu faço? Aí, a partir desse xk, se você projetar lá na função, no gráfico da função, você vai bater aqui num ponto do gráfico. Esse ponto possui um valor de y. Como o x aqui eu chamei de xk, o valor y vai ser o f de xk. Perfeito? Beleza. Então, até aqui está fácil. Chutei um valor, vai para a função, bate na função, rebate para o eixo y, pronto, cheguei no valor de y, referente a esse valor de x, que foi o meu chute inicial. Beleza. Próxima etapa. Eu vou traçar uma reta tangente ao gráfico da função, que é esse verde, passando pelo ponto xk, f de xk. Ou seja, eu vou ter que traçar, lembrando que aqui, né, eu estou representando basicamente este cara aqui, que é este cara, e o f de xk, que é esse cara. Ou seja, eu estou representando x, y. Em outras palavras, eu estou falando, ó, pega esse ponto aqui e traça uma reta tangente ao gráfico. Então, beleza. Eu vou lá e traço uma reta tangente ao gráfico. Legal. E aí? Aí, você vai perceber que essa reta que você traçou vai interceptar o eixo x no ponto x, k mais 1, porque aqui eu tinha o k. Agora eu estou com um ponto a mais, então eu estou no k mais 1.
Esse x ponto k mais 1 está aqui, ó, amarelinho. Tá? Vocês estão vendo aqui. E agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Antes de continuar aqui com o método, eu quero mostrar uma coisa para vocês nesse triângulo destacado. Né? Você chutou um valor de xk, jogou para a função, rebateu para o eixo y. A partir desse ponto que bateu lá na função, que seria esse ponto aqui em cima, você foi lá, traçou uma reta tangente. Essa reta tangente corta o eixo horizontal neste ponto amarelo, o xk mais 1. E aí, naturalmente, essa reta tangente em relação ao eixo x forma um ângulo alfa. E aí, claramente, eu vejo que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Né? Aqui eu não marquei, mas está claro que aqui a gente tem um ângulo reto. Certo? Então eu vou pegar esse triângulo retângulo e vou analisar ele. Só que para analisar esse triângulo, eu gostaria de saber quanto que vale a medida de cada um dos dois catetos. Então, este cateto aqui, que seria o cateto oposto ao ângulo alfa, concorda comigo que a medida, esta medida aqui, ó, deixa eu fazer aqui, esta medida que vai deste ponto até aqui, essa medida corresponde justamente à medida que vai desse ponto até aqui embaixo? Ou seja, este cateto mede justamente o f de k. Já este outro cateto aqui, que vai deste ponto até este ponto, quanto que vai valer esta medida aqui? Então, pensa comigo, para quem se atrapalha um pouco nessa etapa. A distância daqui do eixo até aqui é justamente o xk. A distância do eixo até este ponto aqui é o xk mais 1. Então, esta distância em vermelho pode ser escrita como sendo a distância em verde, que é toda esta, menos esta distância em amarelo. Ou seja, essa distância, ou seja, a medida do cateto, vale xk menos, que é o xk, o azulzinho, menos o amarelo. Então, xk menos o xk mais 1. Então, uma vez entendido isso aqui, eu vou pegar esse triângulo, tá? Eu redesenhei esse triângulo aqui com essas medidas, e aí eu vou fazer o cálculo da tangente deste ângulo alfa aqui. O que é a tangente de um ângulo? Aí você tem que lembrar lá da trigonometria. Tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, neste caso nosso aqui, a gente tem que o cateto oposto ao f é esse cateto aqui, que tem esta medida. Então, cateto oposto, dividido pelo cateto que está aqui, ó, colado no f, que é justamente o cateto adjacente, que é o xk menos o xk mais 1. Então, a tangente do ângulo alfa, cateto oposto por cateto adjacente. Beleza. E aí? Concorda que eu posso aqui multiplicar em cruz? Eu vou fazer uma multiplicaçãozinha em cruz aqui. Olha que bonitinho. Tcharam! Só que eu vou multiplicar em cruz fazendo o seguinte, ó. Eu vou pegar este termo aqui e vou passar para o lugar desse aqui. Eu vou trocar os dois caras aqui, ó. Eu troco esses dois termos de lugar. Tá? O que está embaixo vem para cima, o que está aqui em cima vem para baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu inverti eles de lugar. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e vou passar aqui para o lado esquerdo da igualdade. E eu vou pegar esse xk mais 1, que estava negativo, e vou passar para o lado direito da igualdade. Tá aqui o xk mais 1 ficou positivo. Essa fração, joguei ela para cá, ficou negativa. E agora eu só vou copiar o contrário. Tá? O que está escrito na esquerda, eu boto na direita e vice-versa. Então, ó, o que estava aqui na direita eu pus na esquerda, o que estava na esquerda eu pus na direita. Xk mais 1, portanto, é igual a xk menos o f de xk sobre tangente de alfa. Tá? Até aqui, acho que está tranquilo. Beleza. Só que lá do estudo do cálculo, tá? Do cálculo 1, do estudo das derivadas,
inclusive eu falei isso no começo da aula, a gente sabe que tangente de alfa, na verdade, corresponde à derivada da função calculada no ponto xk. Então, de novo, ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma função. Tá? Não importa como que é a função, ela pode ser qualquer coisa. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos o mesmo caso que eu tinha desenhado lá. Peguei aqui uma função, beleza. Aí eu vou lá e chuto um valor aqui. Eu chuto um valor x. Tá? Eu chuto esse valor x. Se eu pegar esse valor x e projetar aqui, concorda que eu vou cair num certo ponto? Aqui, ó, deixa eu pôr em vermelho. Eu vou cair num certo ponto da minha função. Vou cair nesse ponto aqui. Certo? Se eu traço uma reta tangente ao gráfico dessa função, passando por esse ponto, essa reta forma, em relação ao eixo x, um ângulo alfa. Só que essa reta ela está passando por qual ponto? Ela está passando por esse ponto aqui. E esse ponto aqui, se você pegar a partir deste ponto, você jogar aqui para o eixo x, você vai chegar em qual valor? Você vai chegar no f de x, certo? Beleza. Nesta situação, este alfa aqui, que é o ângulo que forma, que é o ângulo que a reta tangente forma com o eixo x, se você pegar esse alfa e calcular a tangente desse alfa, a gente verifica lá do cálculo que a tangente desse alfa corresponde, na verdade aqui eu vou apagar aqui, ó, só para vocês não verem, ó, corresponde a tangente desse alfa corresponde à derivada da função aplicada neste ponto x, ó, esse cara aqui, esse x aqui é este x aqui, tá? Então isso daí veio do lado do cálculo. No caso, como não é x, o meu ponto é xk, eu pus que a tangente do alfa é igual ao f' de xk. Beleza. Ou seja, isso significa que eu posso pegar esta informação, a tangente de alfa é o f' de xk, e no lugar da tangente de alfa eu posso escrever o f' de xk. Muito bem, eu fiz a substituição. E, basicamente, eu terminei a dedução. Essa é a fórmula do método de Newton-Raphson. Sendo que, assim como lá no método da bissecção, a gente, na hora de executar esse método, a gente vai entrar num looping. Esse looping vai ter que parar em algum momento, porque esse looping ele pode ser infinito. E quando que eu vou parar o meu looping? Quando eu atingir um critério de parada. Qual que é o critério de parada aqui? O módulo do xk, do xk mais 1 menos o xk tem que ser menor do que esse ezinho aqui, do que esse epsilon, que nada mais é do que um erro máximo que a gente define antes de iniciar o processo. Beleza. Então eu já entendi essa ideia da tangente, eu já entendi que essa aqui vai ser a nossa fórmula principal, que esse daqui vai ser o meu critério de parada, mas eu ainda não entendi direito essa fórmula aplicada de forma recorrente, ou seja, num looping, várias vezes, uma atrás da outra, como que a gente vai chegar na raiz, na aproximação da raiz. Então, a gente estava nesse ponto. Quando eu parei, falei, ó, vamos analisar o triângulo. E aí, a partir do triângulo, eu deduzi para vocês a fórmula. A partir de agora, a gente vai repetir esse processo, a gente vai entrar num looping até encontrar uma aproximação razoável. E este razoável significa isto aqui, tá? Quando eu falo uma aproximação... Matemática é cheia das coisas, né? Quando a gente fala uma aproximação razoável, significa, olha, você tem que garantir esta condição. Ou seja, você tem que garantir que você não vai ultrapassar um certo
erro máximo pré-determinado, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer é repetir esse processo inicial, que foi, eu chutei um valor, fui para a função, peguei o f, a partir desse ponto tracei uma reta, cheguei no xk mais 1. Agora eu repito esse processo até chegar numa aproximação que seja, que aquele módulo lá, que eu acabei de mostrar, seja menor do que aquele erro máximo. Fala, Lauren. Por que é mais 1? Porque é uma sequência. Eu tenho o xk, vamos supor que o xk fosse x1. Aí qual que é o próximo x? Eu vou chamar de x2. O próximo x, x3, x4, x5, x10. Se esse aqui fosse o x10, quem que seria esse ponto? x10 mais 1 seria o x11. Isso aqui é uma ordem, tá? É um índice que me dá a ordem, a sequência dos valores de x. Então, voltando para cá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir o processo. Tá, e como que eu repito o processo? A partir desse ponto amarelo, eu vou fazer exatamente o que eu fiz nessa parte azul. Então, a partir do ponto amarelo, eu pego esse ponto amarelo, jogo lá para a minha função, projeta isso aqui na função, rebate para o eixo y, você vai ter aqui o ponto xk mais 1 e, portanto, aqui o f de xk mais 1. Beleza. E agora, qual que é a próxima etapa? Uai, próxima etapa vai ser o quê? Traçar uma reta tangente, que nem eu fiz no azul, tá? Traçar uma reta tangente ao gráfico dessa função, a essa linha verde, passando por esse ponto laranjinha aqui. Meio amarelo, meio laranja, sei lá que cor que é essa. Beleza. Esta linha amarela, ela intercepta o eixo x em um ponto. Qual ponto? No ponto xk mais 2. E agora? Agora começa tudo de novo. A partir do ponto xk mais 2, joga para o gráfico, rebate para o eixo. Você vai ter o f de xk mais 2. A partir desse ponto, você vai lá e traça uma reta tangente, passando por esse ponto, reta tangente à função. Olha lá, tracei. Aí, o que vai acontecer? Essa reta laranja vai cortar o eixo x num ponto xk mais 3. Então, você percebeu, ó, o que eu tinha no começo? Eu tinha uma estimativa inicial que estava aqui nesse ponto xk. Aí eu fiz essa maracutaia toda aqui da reta tangente, cheguei nesse outro ponto aqui, que é o xk mais 1. Aí eu repeti o processo, cheguei nesse ponto que é o ponto xk mais 2. Repeti o processo, cheguei no ponto xk mais 3. Eu posso ir repetindo, repetindo, repetindo. Cada vez que eu repetir o processo, vocês podem perceber, ó, o que está acontecendo. Eu estou chegando cada vez mais próximo da minha raiz, até um momento que eu vou estar suficientemente próximo da minha raiz, ou seja, eu vou estar cometendo um erro máximo inferior a, sei lá, 0,001, e aí eu falo, pronto, parei, essa é a estimativa da minha raiz. Então, eu coloquei um resuminho aqui para vocês, tá? Basicamente, o meu resumo consiste na fórmula do método, né, no xk mais 1, que é igual a xk, menos o f de xk dividido pelo f', que é a derivada, a primeira derivada da função, calculada no ponto xk, e a fórmula do erro máximo, que é o nosso critério de parada. Tá? E aí eu coloquei aqui, perceba que eu coloquei aqui, ó, eu vou ter que ter aqui um chute inicial. Tá? Muitas vezes isso é chamado de solução inicial do problema. É o chute que você vai ter que dar, porque você precisa ter um ponto de partida. Então é o teu chute, ou seja, é a sua estimativa, vamos falar mais tecnicamente, né? É a sua estimativa inicial, por isso que eu falo que é chute, para a raiz da minha função, para a raiz da função f de x. Então, você vai ter um chute inicial, essa solução inicial, uma aproximação inicial da raiz, que é o x0. E aí, se você pensar, ó, quando você escreve esse x0 aqui, o que você está me dizendo?
em termos da notação aqui da fórmula, você está me dizendo que o K vale zero. Então, para pensar, ó, xk, deixa eu fazer de outra cor, xk seria o valor do x0. Aí você vai lá e calcula o f desse x0. Aí você vai ter que derivar e calcular essa derivada, o f' desse x0. E quando você terminar de fazer esse cálculo, você vai ter o que aqui? Você vai ter o x0 mais 1. Ou seja, você vai encontrar o x1. Então, você parte desse x0, aplica esta fórmula e chega no valor aqui do x1. Então, pronto, eu tinha o x0, agora eu já tenho o x1. Aí, o que eu vou fazer com esse x1? Eu vou pegar esse x1, vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou fazer a conta e vou obter quem? O x2. E assim vai. E a cada etapa, você vai sempre fazendo esta continha aqui embaixo, para verificar se você já está com uma aproximação razoável ou não. Ou seja, se você está com uma aproximação inferior a um erro máximo. Eu não respondo. O que eu não respondi, Everaldo? Eu pulei? Deixa eu ver. Peraí. Ah, o erro. É verdade. Você fez uma pergunta. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê? O erro máximo é citado no enunciado? Sim, sim. O erro máximo eu tenho que te dizer no enunciado. É, assim, para nós aqui, o erro máximo vai ser dado no enunciado. Eu vou te fornecer isso. Na vida prática, você vai definir o teu erro máximo. Você vai ter um problema específico para ser resolvido usando alguma técnica de cálculo numérico. Né? Vamos supor que você esteja fazendo a raiz da função usando aqui o método de Newton-Raphson. Dependendo do que você está fazendo, você sabe que, olha, eu não posso errar mais do que tanto. Tá? Por exemplo, só para vocês entenderem. Vamos supor, vou falar de uma coisa prática, tá? Vamos supor que você esteja, sei lá, estou produzindo uma peça e eu estou utilizando como medida para medir essa peça, uma pecinha pequena, tá? Um paquímetro. Tá? E vamos supor que minha peça no paquímetro deu 2,53 centímetros. Ok? Então, vamos supor que você estivesse fazendo algum tipo de modelo usando um cálculo numérico e você quisesse chegar numa aproximação para alguma coisa envolvendo essa peça. Se você está trabalhando com um paquímetro, a menor unidade de medida do seu que você consegue estimar no paquímetro eu vou colocar isso aqui. A menor unidade seria isso aqui. Tá? Pensando já em algarismos significativos, aquela história toda. Ou seja, você tem o 2 centímetros, que você consegue fazer com a leitura com precisão, o vírgula 5, 2,5 centímetros. Se você estiver pensando numa régua, a leitura exata, vocês concordam que seria até esse número aqui? 2,5, 2,6, 2,7. E aí, eventualmente, eu posso estimar, pensando numa réguinha, tá? Régua comum. Eu estaria estimando esse valor. Então, pensando num paquímetro, o paquímetro ele lê uma casa decimal a mais do que a régua. Então, ele tem uma precisão de 0,01 centímetros. Essa é a precisão.
E se você quiser estimar alguma coisa usando um paquímetro, eventualmente a estimativa da medida seria com uma terceira casa decimal, por exemplo. Usando um paquímetro, a gente escreveria a medida desta forma aqui. Tá? Então, o que seria razoável de eu pensar num erro para o paquímetro? Seria razoável pensar que o erro máximo é metade deste algarismo que é o meu chute. Ou seja, seria razoável pensar nisso aqui. Numa régua, seria razoável eu pensar em metade da menor unidade que eu consigo ler com precisão. Tá? Acho que eu falei meio atrapalhado aqui. Metade da menor unidade que você lê com precisão. Então, o paquímetro, a menor unidade que eu leio é isso aqui. Metade disso é isso. Na régua, o mínimo que eu consigo ler com precisão é o 0,1. Então, um erro aceitável seria o 0,05. Tá? É assim que a gente faz. Então, se fosse um micrômetro, o micrômetro ele lê com precisão até a terceira casa, pensando em centímetros, tá? O micrômetro você chutaria a quarta casa. Esse chutaria seria uma estimativa. Então o erro seria esse erro aqui com mais um zero aqui no meio. Mas aqui eu vou te dar o erro máximo. Tá? Isso aqui que eu estou ensinando envolve um pouco de propagação, a parte de propagação de erros da física, leitura de instrumentos de medida, régua, paquímetro, micrômetro, estimativas, né, números, algarismos significativos e coisas deste tipo. Beleza? Ó, eu falei um monte de coisa que não estava programado falar, hein? Que legal. Bacana isso. Vamos lá, gente. Fazer um exemplinho aqui passo a passo, inicialmente, tá? Passo a passo. Na mão, para a gente entender como que a fórmula funciona. Não adianta querer já sair implementando se você não entender na mão uma vez. Então, passo a passo. E aqui eu vou fazer um exercício parecido com o exercício que eu fiz lá no método da bissecção. Se vocês forem lá na aula de bissecção, forem olhar o primeiro exemplo que eu resolvi, eu fiz a estimativa do valor de raiz de 5. Só para não ser repetitivo, eu vou estimar aqui raiz de 3, mas é a mesma lógica. E a diferença é que agora eu vou usar o método de Newton-Raphson. Tá? O erro máximo está aí, 0,01, e aqui eu estou pedindo uma estimativa com 6 casas decimais. Muito bem. Para eu estimar o valor da raiz quadrada de 3, eu preciso de uma função cuja raiz dessa função, o zero dessa função, dê esse número raiz de 3. Então, o valor que eu quero estimar, que é esse valor de raiz de 3, corresponde a uma das minhas raízes, né, porque é uma função de segundo grau, eu tenho duas raízes. Se eu pegar esse x² menos 3 igual a zero e resolver, eu vou encontrar x igual a mais raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Por isso que eu pus que corresponde a uma das duas raízes desta função f de x que eu escrevi aí para vocês. E eu preciso ter um chute inicial. Eu preciso falar, olha, eu quero encontrar uma aproximação para a raiz de 3. Beleza. Só que o raiz de 3 é mais ou menos quanto? Aí você vai chutar algum número. E eu vou chutar o número 2. Ah, eu podia chutar o número 3? Pode. Podia chutar o número 10? Pode. É um chute. Quanto mais perto você estiver da sua raiz, melhor. Tá? A gente já sabe mais ou menos que raiz de 3 é 1,7. Né? Isso é meio que universal. Mais ou menos que todo mundo tem na cabeça que raiz de 3 é 1,7, raiz de 2 é 1,4. Então, se é mais ou menos 1,3, se é mais ou menos 1,7, eu posso chutar lá o 1, o 2, o 3, tá? Alguma coisa bem perto desse 1,7. Beleza. Só que eu já verifiquei lá na dedução da fórmula que lá no meio da minha fórmula vai aparecer uma derivada. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha a função f de x igual a x² menos 3, está aqui minha função. Eu pego essa função e derivo.
Qual que é a derivada dessa função f? Derivada de x² dá 2x, derivada de uma constante dá zero. Então, a derivada de f vai ser aqui f' igual a 2x. Então, eu tenho a função, eu tenho a derivada da função e eu tenho a estimativa inicial, o meu chute inicial, que eu vou chamar de x0. Então, eu já tenho todos os elementos que eu preciso para iniciar o método de Newton-Raphson. Tá? Eu coloquei aqui em cima no cantinho, ó, o f de x, o f' de x e o chute inicial, que é o x0. Aqui, à direita, a gente tem o critério de parada, tá? Que é o erro máximo, que no caso aqui, o nosso erro máximo, só para lembrar, ó, foi de 0,01. Tá? Então, este erro aqui é 0,01. E a fórmula do método de Newton-Raphson. Então, como que a gente vai fazer esse processo, né, essa aproximação da raiz? Primeira etapa, eu vou escrever a fórmula, esta fórmula aqui. Como eu tenho um x0, é como se o meu k fosse zero. Tá? Então, se o k for zero, aqui, xk mais 1, 0 mais 1, vai me dar o x1. Se o k for zero, esse lado aqui fica desta forma. Certo? Só que quem que é o meu x0? O y. O x0 não é igual a 2? Então, no lugar do x0, eu posso escrever o número 2. 2 menos f de 2 dividido pelo f' de 2. Ué, mas se eu tenho a minha função f, se eu tenho a minha função f', eu sei calcular essas duas coisas aqui. Basta você substituir este número 2 no lugar desse x que tem aqui, em cada uma dessas duas funções. Foi isso que eu fiz. Então, basicamente, vamos lá. Para eu calcular o f de 2, eu vou pegar esta função. No lugar deste x aqui, dessa função, no lugar desse x, que é esse x, eu vou colocar o 2. E embaixo, eu quero calcular o f' de 2. O f' eu tenho aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse 2 aqui e vou pôr no lugar desse x e desse x aqui. Então, vai ficar 2 vezes o número que eu estou substituindo. Então, 2 vezes o número que eu estou substituindo, que é o 2. Perfeito? Aí é fácil. Aí é só fazer essa conta. Você faz essa conta toda, vai chegar em 1,75. Quem que é esse 1,75? É o meu x1. É o x1. Beleza. E aí? E aí que, a partir de agora, você precisa ver em que momento que você precisa encerrar todo esse processo. Ou seja, em que momento que eu vou atender ao meu critério de parada. Lembrando que no enunciado o erro máximo, que é este cara aqui, o erro máximo no enunciado foi dito como sendo 0,01. E como que eu calculo o erro máximo? Justamente usando essa fórmula. Eu vou pegar o xk mais 1 menos o xk, ou vice-versa. Tá? Essa ordem aqui não importa, porque como está em módulo, no final das contas sempre vai dar positivo. Então, eu vou ter que fazer esse 2 aqui, que é o meu x0, menos esse 1,75. Ou, para seguir rigorosamente a fórmula, seria o x1 menos o x0. 1,75 menos o 2, isso dá 0,25. 0,25 é maior que 0,01, ou seja, é maior que aquele erro máximo. E, portanto, eu entrei aqui no processo de looping. Eu vou ter que fazer mais uma etapa, pelo menos. Então, segunda etapa. Basicamente, agora é repetir esse processo, só que, como eu já tenho o valor do x1 calculado, agora nessa segunda etapa, é como se o k dessa fórmula fosse 1. Então, se o k for 1, 1 mais 1, 2. Então, eu vou calcular o x2, fazendo o quê? Fazendo x1 menos o f de x1 dividido pelo f' de x1. Só que quem que é o x1? O x1 é esse número que eu calculei aqui, 1,75. Então, eu vou fazer substituindo, né? 1,75 menos o f de 1,75 dividido pelo f' de 1,75. E como que eu calculo isso? Mesma ideia, ó. 1,75 está aqui,
O f de 1,75, basta pegar esta função, trocar o x por 1,75 e, neste caso aqui embaixo, o f' de 1,75, eu tenho que usar a f', troca o x por 1,75 e vai dar esse cara aqui. Resolvendo essa conta, vai dar esse número 1,732143. Fazendo o cálculo do erro, ou seja, o último x calculado, que no caso aqui é o x2, menos o penúltimo x calculado, o seu antecessor, que no caso foi o x1. Então, x2 menos x1, tá? Esse número menos esse, está aqui, vai dar isso aqui. Veja que isso aqui ainda é maior que 0,01. Então, ainda não, o critério de parada não foi satisfeito. Então, vamos lá, mais uma etapa. Aí os números começam a ficar gigantescos, né? Aí eu vou pegar este número aqui, que é o meu x2, e eu vou calcular agora o x3. E vou substituir aqui, ó, x2, o f do x2 e o f' do x2. Aí você vai lá, mesma coisa, o f desse número, joga na função f, o f' desse número, joga na função f', faz a conta, chegou nesse outro número. Este outro número, menos o x3 menos o x2, menos o seu antecessor, este menos este, dá este número aqui, 0,000092. Obviamente, é menor que 0,01. Ou seja, eu atingi o meu critério de parada. E, portanto, a estimativa para a função da raiz é o último x calculado, tá? Que é esse aqui, ó, 1,732051. Está aqui, 1,732051. Então, eu estou dizendo que a raiz desta função, o zero desta função, um deles, né, porque existem dois, a raiz positiva desta função é este número. Mas da onde surgiu essa função? Essa função surgiu com o intuito de eu calcular uma aproximação para a raiz de 3. Então, se a minha estimativa para a raiz dessa função é esse número, isso significa que o número que eu queria calcular, né, a raiz de 3, que eu queria uma aproximação para essa raiz de 3, vai ser justamente esse x3 aqui. E se você fizer na calculadora o raiz de 3, eu deixo aqui como observação que os valores são, até a sexta casa decimal, são exatamente iguais. Para 6 casas decimais, tá? De repente, para 8 casas, 9 casas, ou 7 casas que seja, pode ser que haja uma diferença. Eu consigo melhorar, deixar com 10 casas, né, fazer a estimativa aqui desses x usando o Newton-Raphson, para que eu tenha 10 casas decimais batendo lá igualzinho com a minha calculadora? Sim, é só falar que o erro tem que ser menor que 0,0000001. Aí você vai repetindo o processo até chegar nesse erro, que é um erro aí de 10 a menos 10, por exemplo. Tá? Ou 10 a menos 9, aí depende de quantos dígitos tem a tua calculadora. Tá? Dúvidas? Por que x... Você está perguntando... O x0 ali debaixo da fórmula. Tipo, fx é igual a x ao quadrado menos 3, f' de x é 2x. Embaixo, tá? Esse f0 aqui. é igual a 2. Exato. Tá. Porque esse cara aqui, ele veio... Ele veio desta aproximação inicial aqui. Tá? Como que eu posso fazer uma aproximação sem usar uma calculadora? Tá? Como que seria uma... Então, o que a gente fez, que a gente daria para chegar próximo, sabendo que é entre 1 Isso. e 2, a gente leva em consideração 2 para retroceder até... entendi. Foi isso, eu Isso. estava com dúvida disso. Isso. Ó, eu vou fazer uma explicação aqui para quem eventualmente fala, ué, mas da onde veio? É mágica isso aqui. Pensa o seguinte, gente, ó. Vamos pensar, aqui eu vou escrever que acho que vai ser mais claro. Vamos pensar o seguinte,
Quais são as raízes exatas que eu tenho? Bom, eu vou escrever assim, tá? Ó, porque não dá para ficar desenhando a raiz aqui. Eu tenho raiz de 1, que eu sei que vale 1. Tá? Raízes exatas. Eu tenho a raiz de 4, que eu sei que vale 2. Eu tenho raiz de 9, que eu sei que vale 3. E assim por diante, certo? Beleza. O que eu quero estimar? Eu quero estimar a raiz de 3. Concorda que a raiz de 3, ela está aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Raiz de 3, ela está aqui entre a raiz de 1 e a raiz de 4, que são valores exatos. Então, se a raiz de 3 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4, eu sei que o resultado da raiz de 3 estará entre os resultados da raiz de 1 e da raiz de 4. Ou seja, vai ter que estar entre 1 e 2. Então, chutes iniciais que eu poderia dar. Eu podia chutar o 1, eu podia chutar o 2. Aqui, unido unité, cara coroa, escolhi o 2. Podia ter escolhido 1? Podia. Podia, sem problemas. Eu acabei optando pelo 2. Tá? Eu podia ter chutado de repente o 3? Pode, mas assim, quanto mais longe você tiver do resultado real, mais etapas você vai ter que fazer dentro do método para cumprir. Tá aqui em cima. Para cumprir esta condição do erro máximo igual a um certo número. Tá? Se eu tivesse chutado x, em vez do x igual a 2 aqui, x igual a 20, você vai chegar. Mas de repente, em vez de fazer em 3 etapas, você vai levar 5, 6, 10, 20, 1000 etapas para chegar. Tá? Por isso que a gente tenta chutar mais ou menos pertinho da raiz real mesmo, a raiz que a gente quer estimar. Mais alguma dúvida, gente? Os demais, o Everaldo, ele tá... eu tô sentindo que só existe o Everaldo nessa sala. Ó, Lauren ressuscitou. E o resto? Sem dúvidas. KKK. Matheus, KKK de desespero, KKK de tá muito fácil, não tô crendo nisso. Estamos vivos. Olá. We are alive. Só tem o Everaldo, só o Everaldo. Então, Everaldo, como eu estava te explicando, eu vou dar uma aula só para o Everaldo hoje, tá? Ó, o meme da Bianca é o melhor, né? A cara dela, a fotinho dela. Bianca, você tá mais ou menos assim, tem certeza? Você tá com essa cara aí. O Vinícius também tem uma cara de pânico, né? Beleza, gente. Legal. Eu tô com inveja do meme da Bianca. É tipo isso. Ó, nossa, meu olho tá ardendo. Eu tô o dia inteiro aqui no computador. Fábio tá com inveja. Fábio tá com inveja? Peraí, quem que falou que tá com inveja? Peraí. Cadê o negócio que falou que tava com inveja? Por que o Fábio tá com inveja? Ele não tava nem na briga. Jazz já colocou o Fábio na briga. De repente sai os dois na porrada. Ele nem sabe por que ele tá apanhando, mas ele tá apanhando, sai batendo também. O negócio é assim, entendeu? Pessoas, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai fazer uma implementação do método, mas da mesma forma que eu fiz na aula passada, eu vou fazer basicamente e inicialmente a implementação exatamente dessa função.
porque a gente já viu, já entendeu, já fizemos aqui o passo a passo, a gente já tem a resposta, tudo isso foi feito na mão. E aí a gente implementa isso no Excel e depois que, uma vez implementado, aí o resto é só mudar a funçãozinha e arrastar. Tá? Aí você arrasta, pumba, a gente pode até criar aquela coluninha lá do stop. A Aldara perguntou, posso chutar um número quebrado? Pode, pode. Você pode chutar qualquer valor que você quiser. É que assim, chute por chute, eu chuto mais fácil, que é chutar um número inteiro. Porque a desgraça toda, ela vai surgir naturalmente. Olha o tamanho desses números aqui. Imagina se eu fizesse mais uma etapa. Vão ser números com essa cara aqui, cada vez pior. O negócio só piora. Então, chute por chute, a gente costuma pôr valor inteiro. Mas eu posso chutar valor quebrado? Pode. Lógico que pode. Só para vocês terem uma noção. Vamos supor que eu quisesse. Agora eu vou fazer uma situação prática. A gente depois até implementa isso. Para esse exercício que vocês estão vendo aí na tela, tá? Eu fiz um chute inicial igual a 2. Né? Aí eu fiz a etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Ou seja, eu levei basicamente 3 etapas para chegar nesse erro menor que 0,01. E aí eu falava no enunciado, não sei se vocês lembram, que eu queria um erro menor que 0,01 e eu queria a resposta com 6 casas decimais. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos supor que eu quisesse, de verdade agora, tá? Falo, ó, você não pode calcular a raiz usando uma calculadora. Você vai ter que calcular a raiz usando o Newton-Raphson. E eu quero que você calcule para mim a raiz de 3. É o mesmo problema. Com um erro menor que 0,01. Quanto que dá sem fazer conta, sem abrir calculadora? Se eu falo para você, raiz de 3, quanto que vale mais ou menos a raiz de 3? Põe no chat aí para mim. De cabeça. O que vocês lembram? Raiz de 3 vale quanto? Ah, desculpa. Everaldo, quanto que vale, Everaldo? Everaldo? Fala comigo. Pelo amor de Deus. Não some você não. Ó, quem tá pondo 1,4 tá confundindo com raiz de 2, tá? Aí, a maioria chutou 1,7. Eu, Conrad, sem usar calculadora, eu sei que raiz de 2 é isto e raiz de 3 é isto. Ó, vamos pegar aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Calculadora. Ó, 2 raiz. 1,4142. Eu não queria jogar na cara, mas eu ia escrever, eu falei, não, vou botar só 2. A raiz de 2 eu sei de cor que é 1,4142. Raiz de 3 eu não sei. Cadê? Limpar. Raiz de 3 eu só sei até 1,73. O resto eu não sei. Eu, Conrad, saberia que é 1,73. Vocês que falaram aí saberiam que é 1,7. Quem falou errado, deu um chute errado. Mesmo assim é válido. 1,4. Beleza? Agora pensa. Eu, tá? Eu chutei aqui. Aqui. Eu chutei. Chute inicial. Opa, escrever de preto não vai rolar, né? Escrever de branco. 1,73. Eu chutei 1,73. É o meu chute inicial. Vocês concordam que possivelmente com uma única etapa do Newton-Raphson eu já mataria esse problema? Porque eu estaria mais ou menos chutando 1,73, ó. Repara que eu estaria mais ou menos aqui, ó. Ok, 1,73 blá blá blá, que é o valor do x2. Então, teria que fazer a conta, tá? Mas se bobear com uma etapa, eu já teria esta condição aqui atingida. Tá? Beleza, gente? Deu para entender isso? Sim. Nossa. Vocês conseguem escutar no fundo alguém cantando?
Isso porque eu tô de fone, eu tô ouvindo. Isso aí, eu esqueci o nome de quem canta, o Magal, Sidney Magal. Ah, eu te amo, meu amor. É isso aí. Olha lá, o Fábio já sabe a letra. Gente, não é. O meu sangue ferve por você. Jesus. Gente, que loucura. Outro dia tinha um cara no prédio da frente, mas eu não via ele. Acho que ele estava num apartamento que fica pro fundo do prédio, que eu não consigo ver. Ele, ele devia ter provavelmente um alto-falante lá, mas ele estava sem microfone, ele estava cantando no gogó. Ele pôs a guitarra dele, ele começou a tocar umas duas, três músicas, cantar, o pessoal começou a sair na sacada, cantar junto. Muito engraçado. Isso foi no sábado agora, esse final de semana. Ah, eu acho que eu sei quem é o Mumuzinho. Apareceu no YouTube também. Ele tava cantando pros vizinhos dele. Ah, mas eu vi vários, isso pelo Brasil inteiro tem gente fazendo isso. E agora tem o Ah, Eu Te Amo. Bom, gente, como eu amo todos vocês, deixa eu tirar o fone só pra ver. Nossa senhora, tá alto mesmo. Isso porque eu tô com o vidro fechado, tá? Eu vou dar um intervalo, depois do intervalo eu vou fazer a implementação desse método aqui no Excel. É fácil fazer. E eu vou mostrar mais dois exemplos e aí a gente vai só reutilizar o Excel para fazer isso. Tá? Enquanto isso, como eu amo todos vocês, eu não vou deixar vocês ouvindo esse cara. Até já. Deixa eu abrir aqui o meu Excel. Aumentar um pouquinho para vocês enxergarem bem. Deixa eu só escrever aqui a função que a gente vai trabalhar só para ficar fácil de visualizar, tá? Que é o x ao quadrado menos 3. Aí eu vou pôr aqui do lado, que a gente também já tinha feito, o f' de x, que é igual a 2x, e o chute inicial, tá? Vamos por aqui. Estimativa inicial, que foi o nosso x0, né? Que era 2, tá? Então, basicamente, eu estou colocando estas informações aqui, eu estou colocando lá. Pronto. Só para a gente ter a formulinha aqui, tá? Bom, o erro acho que é mais fácil, né? O erro nada mais é do que o último x calculado menos o penúltimo x calculado, certo? Então, beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Olhando aqui para a fórmula, eu vou ter que ter um valor do x, aí eu vou ter que usar o valor do x para calcular o f desse x e para calcular o f' desse x, certo? Então vamos colocar aqui o valor que seria o xk. Vou escrever assim mesmo. Xk, f desse xk, f' do xk. Tá? Então vamos lá. O primeiro valor, que é o meu chute inicial, é o 2. Beleza. O que é o f de xk? Basicamente eu vou ter que escrever esta função aqui, x ao quadrado menos 3. Então, eu vou pôr aqui igual este valor elevado, chapeuzinho, ao quadrado, menos 3. Ok? Vou dar Enter. Agora aqui, eu vou ter que aplicar esta função aqui para este valor de x. Então, igual a 2 vezes o valor do x. Tá? E vou dar um Enter aqui. Beleza. Então, já tenho o x, tenho o f de x, tenho o f' desse x. Agora eu vou fazer a conta do xk mais 1.
Tá? Então vamos por aqui, ó, x, por assim, k mais 1, xk mais 1, que seria a aplicação dessa fórmula aqui. Então, quem que vai ser o meu xk mais 1? Ele vai ser igual ao xk, que é esse número aqui, menos o f do xk, o f do xk é este número aqui, divide pelo f', que é este número aqui. Então, a gente chegou nessa fórmula. Tá? O xk mais 1 vai ser o xk menos o f de xk dividido pelo f' de xk, que vai dar este número. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o erro. O que é o erro? Vamos voltar aqui. Ó, o erro é o módulo do xk mais 1 menos o xk. Então, o erro vai ser igual. Lembra que módulo existe uma função, que é a função ABS, de quem? Deste xk mais 1 menos este xk. Ok? E vou dar um Enter. E agora? Próxima linha. Então, próximo xk. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar o número da etapa. Eu vou criar aqui, ó, vou inserir aqui. E vou pôr assim, etapa. Etapa 1, etapa 2. Eu vou criar aqui vou criar aqui 15 etapas, ó. Só para a gente saber. Então, eu estou na etapa 1 aqui, certo? Agora a gente vai para a etapa 2. O que eu vou fazer na etapa 2? Eu vou refazer toda essa conta aqui. Só que na etapa 2, qual que é o novo xk? O meu novo xk é o último xk. Ou seja, esse valor que eu vou marcar aqui, ele vai ser igual a este valor aqui, a este último xk calculado, que seria o xk mais 1. Esse xk mais 1 agora vai ser o meu novo xk. Certo? E aí, ó, eu posso selecionar isso aqui, seleciono essas 4 e arrasta aqui para baixo. E automaticamente ele já vai preencher. Dessa etapa em diante, basicamente eu posso selecionar aqui, como eu já marquei aqui as etapas de 1 até 15, eu seleciono aqui, posso ou clicar, segurar e arrastar, ou eu dou um duplo clique e ele já faz todas as contas para mim. Tá? É lógico que aqui não está aparecendo, mas existem mais casas decimais, tá? Nesses valores aqui. Eu posso também colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por aqui, ó, o erro máximo que eu vou cometer. Qual que é o erro máximo? É 0,01, certo? Então, este erro máximo, ele vai ser dado lá no enunciado. Por 2 pontos aqui. O erro máximo vai ser dado no enunciado. Então, eu vou criar aqui, nesta coluna, o critério de parada do meu looping. Então, como que vai ser o critério de parada? É o meu stop que eu usei na aula da bissecção. Eu vou pôr aqui, ó, igual se, vou pôr uma condicional, se este número, que é o último erro calculado, for menor do que este erro máximo, então, abre aspas, porque eu vou digitar um texto, stop, fecha aspas, ponto e vírgula, valor se falso. Se este erro for menor, eu encerro o processo. Se ele não for menor, ou seja, se ele for maior, eu não faço nada. Então, eu vou por aqui, ó, aspas, aspas. Ele não vai imprimir nada. A única questão é que depois eu vou ter que arrastar isso aqui para baixo. Então, eu tenho que travar essa célula F2. E eu posso travar ela colocando aqui, na frente do 2, um cifrão. Aí eu vou dar um Enter
Vou clicar aqui, já existe a fórmula, está aqui em cima, existe uma fórmula aqui. Vou dar um duplo clique. Olha lá. Ele me deu o critério de parada justamente aqui, ó, nesta linha. Então, qual que é a estimativa para a raiz de 3, né? O número que a gente estava buscando? É este número aqui. É o número onde deu a primeira parada, onde deu o primeiro stop. Daqui para frente, já está ok. Tá? Então, veja que aqui a gente foi até a terceira etapa, paramos na terceira etapa, que é justamente o que o método me deu aqui, ó, 1,73251 na terceira etapa. Então, voltando para o Excel, 1,73251 é que lá eu mandei trabalhar com 6 casas decimais, né? Então, como que eu faço para trabalhar com 6 casas decimais? Eu posso selecionar essa coluna aqui, aí você vai vir aqui em cima, ó. Tá vendo que aqui em cima, deixa eu só fazer uma flechinha aqui, ó. Aqui em cima tem dois botõezinhos. Esses dois botõezinhos aqui, você vai ou aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Então, no caso aqui, ó, eu seleciono essa coluna e eu posso ir clicando aqui, ó, para aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Observa esse valor aqui, esse amarelinho, ó. Tá vendo aqui? 7320. Vou diminuir. 7320. Aqui é um 5, né? Vou diminuir. Ó lá, virou 21. Tá vendo? Quando você faz o ajuste de casas decimais no Excel, ele já faz o arredondamento. Não significa que o número é exatamente esse. Ele está arredondando. E é o arredondamento convencional. E aí, no caso aqui, ó, 2, 4, 6 casas. Eu posso deixar aqui com 6 casas decimais. E aí, eu já atingi o meu critério de parada aqui nessa etapa. Se precisar de mais casas, é só aumentar. Tá? Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais, eu podia, de repente, jogar aqui um critério de parada menor que 0,0000000001. Olha que loucura. Mesmo com isso aqui, ó, na quinta linha, na quinta etapa, eu já atingi um erro menor do que isso. Veja que o meu chute inicial foi essa célula, né? Eu fiz a estimativa inicial nessa célula. Eu posso até colocar aqui em cima, para não ter que mexer na tabela. Eu poderia colocar aqui em cima e depois copiar o valor para cá. Mas no caso aqui, ó, basicamente eu posso fazer a alteração deste valor aqui, desta célula que está marcada em azul. É aqui que eu vou mexer no meu chute. Então lembra, deixa eu voltar aqui para 0,01. Lembra que eu falei para vocês assim, eu falei, se fosse eu teria chutado 1,73, porque eu já sei que raiz de 3 é mais ou menos isso. Ó, aliás, 1,73 na verdade para 0,01 não tem graça. Vou chutar 1,7, que vocês tinham falado. 1,7, ó. Fez a primeira etapa aqui, já parou, já chegou na aproximação que você queria. Se você tivesse chutado 10, aí você teria que fazer até a sexta etapa, porque o 10 está muito mais longe. Né? Se eu tivesse chutado 50, aí eu teria que fazer até aqui. Se eu chutasse, deixa eu ver, 500, ó, mesmo assim, com um número relativamente grande aqui, eu na 11ª etapa eu já consegui fazer a aproximação. Tá? Mas veja que quanto mais próximo você tiver, melhor fica. Se eu tivesse chutado 1, ó que legal. Com 1, eu teria que fazer uma etapa a mais. Eu teria que fazer 4 etapas. Por que isso? É só você pensar um pouquinho. Ó. Pensa aqui. Deixa eu fazer aqui. Ó. Vou fazer um quadrinho aqui. Pensa comigo assim. Você tem uma reta real, né? Aí você tem os valores. Então, por exemplo, imagina que aqui
eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 2. A gente verificou que a raiz de 3 é mais ou menos, né, 1,732, eu vou por aqui 173, tá? Esse 173, onde que ele está na reta? Ele está aqui, ó. Tá? Se você pensar na metade do intervalo, se você pegar esse intervalo de 1 até 2 e pegar metade, vamos supor que metade esteja aqui, ó. 1,5 está aqui, tá? Nesse verde. O 1,73 ele está muito mais perto do 2 do que perto do 1. Então, se você faz um chute inicial aqui, mais pertinho do número que você já sabe que vai dar, né, que é 1,73, ou seja, se eu fizer um chute inicial como sendo 2, eu atinjo esse resultado mais rápido do que se eu chutar o 1. Na verdade, é uma etapa a menos. Por que isso? Porque o 2 já está mais próximo. O 1, como ele está mais longe, demora um pouco mais até você chegar na aproximação desejada. Então, é justamente isso que a gente vê aqui, ó. Chutando 1, eu preciso de 4 etapas. Chutando 2, eu preciso de 3 etapas. Se eu chutasse 1,5, 3 etapas. Se eu chutasse 1,6, vamos ver. Ó, 2 etapas eu já teria chegado. Tá? Essa que é a eficácia do método. Tá? É um método que converge, que se aproxima de forma muito rápida. Se você comparar esse método com o método da bissecção, esse método ele é muito mais rápido. E uma outra vantagem desse método é que eu preciso só de uma estimativa inicial, enquanto na bissecção eu precisava ter um intervalo, ou seja, eu tinha que ter 2 valores e precisava garantir que a minha raiz estivesse lá dentro daquele intervalo. Eu tinha o A e tinha o B, então eu tinha que chutar lá um valor de A, um valor de B, de tal modo que a raiz estivesse dentro desse intervalo AB. Aqui não. Aqui é um pouco mais flexível. Tá? Então esse aqui foi o exemplo. Vou criar uma nova aba chamada... Aliás, vou criar uma nova aba, não, peraí. Deixa eu excluir isso aqui. Eu vou duplicar essa aba com o botão da direita, mover ou copiar, criar uma cópia. E vou colocar aqui exercício 1. Tá? Então, eu vou fazer agora com vocês isto aqui. Ó. Usando essa planilha que a gente já criou, agora fica mais fácil, eu vou fazer agora este primeiro exercício, que pede determinar, usando o método de Newton-Raphson, a menor raiz positiva da função f de x igual a 4 cosseno de x menos e elevado a x, com um erro menor que 0,01. E aqui eu fui bonzinho. Eu já disse para vocês, ó, a raiz está no intervalo de 1 a 2. Tá? Tá aí, já dei, tá dado. Você não precisa nem usar o teorema de Bolzano para estimar onde está a raiz, nada disso. Já foi dado aqui. E eu peço para trabalhar com 4 casas decimais na resposta. Beleza. Algumas dicas para a gente fazer a resolução. Como eu estou falando no enunciado que a raiz está no intervalo de 1 até 2, eu preciso escolher. Ou chuta 1, ou chuta o 2, ou chuta alguma coisa no meio, entre 1 e 2. Eu vou chutar 1, tá? Opção minha. Ah, eu podia ter chutado 1,5? Podia, não teria problema. Mas eu vou chutar 1. A outra coisa, eu preciso derivar a minha função. Eu preciso pegar a nossa funçãozinha, esta aqui, pega essa função e deriva. Então, a derivada dessa função, né, vamos pensar aqui, a derivada de 4 cosseno de x, derivada do cosseno é menos o seno. O 4 é só copiar, então vai ficar menos 4 seno de x. Aí aqui eu tenho menos EAX, e a derivada de EAX é o próprio EAX. Então, menos EAX. Copiei aqui, então eu já tenho a derivada da função, já tenho a minha função, já tenho o chute inicial. Ok? Deixa só anotar esses dados aqui.
nessa nova planilha. Deixa eu só fazer assim, peraí. Ó. Eu vou copiar aqui a minha função, só para ficar mais fácil. A minha função é 4 cosseno de x menos e elevado a x, tá? A derivada da função está aqui embaixo, aqui, vou copiar para cá. Menos 4 seno, aí ele vai mudar para 100. Não mudou. X menos e elevado a x, tá? E aí eu falei aqui que o meu chute inicial era o x0 igual a 1. Então, eu vou pôr aqui que a minha estimativa inicial do x0 vai ser 1. Tá? E o erro é 001, né? Cadê? É, 001. O erro vai ser aqui mesmo. Então, essa estimativa inicial aqui, ó, essa estimativa inicial é o valor que eu vou colocar nessa célula aqui. Tá? Vamos lá. Então, esta estimativa inicial, que é o número 1, eu já vou marcar ele aqui nessa célula. Beleza. Agora, esta célula aqui, eu vou pintar aqui, ó, essa célula, deixa eu ver, a amarela, vai ter que ter a função amarela. Esta célula verde vai ter que ter a função verde. Então, você vai, basicamente, você vai ter que mexer no teu chute inicial, alterar o valor dessa função, a fórmula, aliás, dessa função que está nessa célula, né? Alterar a função aqui, alterar a função aqui. Então, vamos lá. Eu vou clicar nessa célula, igual, e eu vou agora colocar esta função. 4 vezes, asterisco, cos, abriu parênteses, cosseno deste número, que é o cosseno de x, fechou parênteses, menos função exponencial, exp, abre parênteses, deste número, fechou parênteses. Tá? Então, eu tenho aqui a fórmula da função f de x, já usando o xk. Vou dar um Enter. Agora, nesta célula aqui, vou dar um igual e vou digitar a fórmula da derivada. Então, menos 4 vezes seno, o infeliz muda para 100 com m, seno deste valor, desta célula, fecha parênteses, menos exponencial, exp, abriu parênteses, deste valor, fechou parênteses. E aí pronto, já digitei a fórmula da derivada. Vou dar um Enter. O erro máximo é 0,01, deixa eu só apagar esses laranjas aqui, que isso aqui era do exercício anterior, né? Pintar sem preenchimento. Pronto. Fez a digitação? Fez a digitação. Esta fórmula aqui, basicamente é a fórmula do Newton-Raphson. Então, aqui, ele está calculando usando como base esses valores aqui. Tá? Então, aqui não precisa mexer. O erro também não vai precisar mexer na fórmula. O critério de parada também não precisa mexer. Então, fez a alteração dessas duas aqui, amarela e verde. Seleciona as duas e replica para as demais linhas da tabela. Olha lá. Aí, esqueci, ele pediu com 4 casas decimais, né? Eu vou deixar aqui com 4 casas, então. 4 casas, pronto. Ó. 4 casas decimais, ó, 98, 4, aqui virou 48, 48, 4, quer dizer, já convergiu. O erro aqui já, ó, o tamanho do erro já está extremamente pequeno. Até um momento que ele fica tão pequeno que ele tende a zero. Por mais que você repita infinitamente esse processo, o erro já está tendendo a zero. Quer dizer, você já chegou no valor exato, entre aspas. Tá? Com um erro absurdamente pequeno. Então, qual que é a resposta do meu exercício? Para 4 casas decimais, eu podia pedir mais casas, tá? Vamos supor que eu estivesse pedindo com 6 casas, que nem o outro exercício. Tá aqui, ó. O primeiro stop para esse erro de 0,01 seria esse número.
Então, a resposta, neste caso, resposta seria o 0,90. Se forem 4 casas, 48. Se forem 6 casas, 0,904794. Tá? Aí depende de quantas casas que foram pedidas. Eu podia diminuir o erro? Podia. Você podia colocar um erro, qualquer outro valor aqui que você quisesse. Vamos voltar para cá. Ó, resposta. Bateu 9048 com 2 etapas. E se eu tivesse feito... porque aqui você falou que é no intervalo de 1 até 2. E se eu tivesse feito um chute, em vez de chutar o 1, eu tivesse chutado o 2? Vamos ver? Bom, o erro não muda, não mexe nada, a fórmula já está ajustada aqui, só que eu vou mudar para 2. Aqui, o stop onde que daria? Para 4 casas decimais, esse número aqui, 478, 4 casas decimais arredondaria para 4, 8. Para 4 casas iria bater aqui. Tá? E aí eu precisaria de 4 etapas. Vamos voltar aqui. Ó, chutando o 2, eu vou trabalhar com 4 etapas e para 4 casas decimais a resposta vai bater. Professor, mas para 6 casas não bate. Não, para 6 casas deu uma pequena diferença, né? Para 6 casas dá esse valor aqui versus esse valor, ó, 4788 e aqui 94. Mas se você diminuir esse erro um pouco mais, provavelmente aí essas casas aqui começam a bater. Por exemplo. Quer ver? Vou colocar esse erro aqui, tá? Ó, aqui tá dando, o stop tá dando no 0,904788, certo? Agora eu vou chutar 1. O stop tá dando o mesmo número. Tá? Por quê? Porque eu botei um erro justamente para 6 casas decimais. Tem que ser menor do que 6 casas decimais. Então aí vai bater. Então vamos lá. Exercício 2. Resolver usando o método de Newton-Raphson a equação ln de x mais x menos 4 igual a zero com um erro menor que 0,001. Usar 4 casas decimais na resposta. Beleza. Aí vem uma informação adicional. Para estimar um valor inicial para a resolução, considere o gráfico das funções f de x igual a ln de x e g de x igual a menos x mais 4, dados a seguir, que é essa figura aí ao lado direito da tela. Aí você vai olhar para isso daí e vai falar, para que raios que você está fornecendo esse gráfico? Não entendi nada. Então vamos lá. Aqui já entraria a parte que você teria que interpretar. Tá? É a interpretação do enunciado. A nossa função, a equação, aliás, né, que é uma função que eu igualei a zero e estou resolvendo, ou seja, eu estou tentando achar a raiz dessa função. Era essa aqui, certo? ln de x mais x menos 4 igual a zero. É isso que eu quero resolver. Eu posso pegar esse x e esse menos 4 e passar para o lado direito da igualdade. Então vai sobrar do lado esquerdo o ln de x e do lado direito o x virou menos x, o menos 4 virou mais 4. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas funções. Eu tenho, de um lado, uma função, que eu posso chamar, por exemplo, de g de x, que é a minha função ln, e tenho do outro lado da igualdade uma função que eu estou chamando aqui de h de x, que nada mais é do que menos x mais 4. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou igualando as duas funções. Eu estou falando, ó, g de x é igual a h de x. Em outras palavras, resolver esta igualdade aqui é a mesma coisa que resolver esta igualdade. São coisas iguais. Mas esta igualdade, eu estou trabalhando com duas funções. Estou falando que ln é igual a essa coisa toda aqui. Ou seja, eu estou falando que g de x é igual a h de x. E por que eu fiz isso? Justamente por conta do gráfico que eu forneci. Porque eu forneci um gráfico para vocês que, no enunciado fala,
que é o gráfico da função ln. Uma dessas linhas é a função ln, a outra linha é a função menos x mais 4. Ou seja, se resolver isto aqui é igual a resolver isto aqui, resolver este lado aqui, tá? Essa igualdade, né? Ou seja, resolver g de x igual a h de x, graficamente falando, significa verificar aonde que os gráficos da função g e da função h se interceptam. E aqui é muito claro que eu tenho uma função linear, menos x mais 4, ou seja, é uma reta, e a outra função é a ln. Então está mais do que claro que a função, essa curva aqui, né, essa curva amarela aqui, corresponde justamente à minha função ln. E que essa linha verde aqui é uma reta, portanto, corresponde à função menos x mais 4. E observando essas duas funções, a gente consegue perceber que elas se interceptam aqui, ó, neste ponto. Certo? Elas se interceptam nesse ponto. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu poderia, por exemplo, ó, a partir desse pontinho aqui, traçar uma retinha, né, fazendo com régua, tudo certinho, e verificar que esse ponto aqui está bem pertinho aqui do 3. Ou, se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode dizer o seguinte, fala, bom, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza de que eu não sei se esse ponto é exatamente igual a 3, tá? Eu não sei se ele é exatamente igual a 3, mas eu tenho certeza de que esse ponto está aqui, ó. Está nesse intervalo de 1 até 4. Então, qualquer coisa que você chute aqui, no intervalo de 1 a 4, está valendo. Você vai conseguir chegar no valor da raiz. E qual valor que eu vou chutar? Aí você escolhe. Você vai definir. Tá? Com certeza, eu te garanto, olhando para esse gráfico, por mais torto que ele esteja, que você fez à mão, não sei o quê, você vai ter certeza de duas coisas. Esses gráficos se cortam, né, se interceptam, à direita do 1 e à esquerda do 4. Então, qualquer coisa de 1 até 4 que você puser, incluindo o próprio 1 e o próprio 4, está valendo. Você vai conseguir chegar na raiz. Na raiz de quem? Na raiz da função original. Lembra que o meu objetivo é achar a raiz desse cara aqui, ó. Aqui eu tenho uma função, eu estou igualando a zero, portanto, se eu igualo a zero porque eu quero achar a raiz. E aí, para ter uma estimativa inicial, que no caso é esse intervalo aqui, eu fiz essa brincadeira toda de desmembrar esta função original em duas funções. Por que eu fiz isso? Porque o gráfico de ln é um gráfico simples, que é essa linha amarela aqui, é um gráfico simples de ser traçado, e menos x mais 4 é uma retinha, é simples de eu traçar também. Enquanto que o gráfico da função ln de x mais x menos 4, eu não sei traçar assim de forma fácil. Tá? Aliás, eu não sei, realmente eu não sei como que é o gráfico dessa função. A gente, com derivada, a gente consegue chegar na conclusão. Mas eu vou usar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Só por curiosidade, tá? Eu vou digitar aqui no implot a equação, essa equação aqui. ln de x mais x menos 4. Tá? Deixa eu pôr aqui uma linha. Densidade da espessura 3. Ok. Ó. Ó, como que é o gráfico. Deixa eu tirar o zoom. Tá vendo que ele fica
Ele começa aqui, tipo a LN, e de repente ele vira praticamente aqui uma reta. Esse que é o gráfico. E se eu me aproximar mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Entre 2 e 5, ó, já estou vendo que tem um intervalinho que o cruzamento está aqui, ó, aproximando mais. Eu já, ó, 2,9, 3,3. Eu sei que a raiz está aqui no meio. Você conseguiria até fazer uma estimativa mais precisa ainda, embora não precise fazer isso, tá? Não precisa. Aqui agora ele começa a desconfigurar as escalas, tá? Então, vamos lá. Então, cadê? Eu vou vir aqui no meu Excel, exercício 2, deixa eu só copiar aqui. Aliás, espera aí, antes disso, né? Deixa eu fazer mais uma diquinha aqui. Eu posso chutar qualquer número, de 1 até 4, eu vou chutar, por exemplo, 1, e eu vou ter que derivar essa função, tá? Lembrando que a derivada do ln de x é 1 sobre x, derivada de x dá 1, derivada de uma constante dá 0. Então, eu vou só copiar aqui essas funções, tá? F de x é o ln de x mais x menos 4. Aí eu vou copiar também aqui a derivada, que é isso aqui. É 1 sobre x mais o 1. Eu pus aqui o chute inicial que vai ser o 1. Eu só esqueci do erro. Peraí, que eu esqueci quanto que estava erro menor que 0,01. Então, 0,001. Tá aqui. Então, o x0 vai ser 1 nesse caso. Tá? Então, é 1. A minha função aqui vai ser, peraí, vou fazer diferente, igual ln, veja que existe a função ln, abriu parênteses, do x, que é este cara, fechou parênteses, mais o x, estou seguindo a formulinha amarela aqui, ó, que é esse cara, menos 4. Tá? Então, digitei aqui a fórmula do f de x. Vou dar um Enter. Agora aqui, mesma coisa, só que com essa formulinha aqui, ó. Igual 1 sobre x. Então, 1 dividido pelo x, mais 1. Tá? Tá aqui, ó, mais 1. Então, 1 barra esse valor, mais 1. Beleza. Tá aqui. Agora eu vou selecionar essas duas células, duplo clique para copiar a fórmula lá para baixo. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é do outro exercício. Beleza. Onde que atingiu esse critério de parada? Aqui, ó. 2,926271. Vamos ver? Ó, 2, esqueci. Aqui são 4 casas, né, que eu falei para usar. Então, 2,9263 na quarta etapa. Vamos checar isso, ó. Quarta etapa. Deixa eu só jogar 4 casas aqui para 2,9263. Esta célula aqui, ó. Ah, e se eu tivesse chutado, porque lembra que eu falei que dentro do intervalo de 1 até 4 teria uma raiz. E se eu tivesse chutado 4? Ó, o stop daria nessa linha aqui. Você teria uma etapa a menos. Aí se eu tivesse chutado o 2, né, que seria um número aleatório lá no intervalo de 1 até 4, ou o 3, que eu falei, tá bem pertinho do 3. Ó, na segunda etapa aqui, você já atingiria o critério de parada. Então nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua presença até agora. Agradeço a sua participação. Espero que vocês tenham aprendido. Desejo a todos uma ótima semana. Muita saúde, paz e prosperidade. Tchau, gente!